Você vai achar que isso é impossível. Mas um fazendeiro pobre e solitário fez algo que ninguém esperava. Ele comprou uma mulher cega e virgem, que estava sendo vendida pelo próprio pai bêbado. Pode parecer cruel, mas o que aconteceu depois vai virar tudo do avesso. Marina nasceu em uma pequena vila esquecida pelo tempo, onde o calor era sufocante no verão e a poeira parecia se entranhar até nos ossos. O céu era vasto, azul e impiedoso, e o tempo passava devagar, como se a vida ali fosse arrastada por uma força invisível que insistia em deixar tudo no mesmo lugar. Naquele lugar, os sonhos tinham pouco espaço, quase nenhum, na verdade, e as esperanças eram varridas pelo vento como folhas secas nas estradas de terra. Ela veio ao mundo em silêncio. Os médicos disseram que chorou, sim, mas seus olhos, dois grandes lagos opacos e imóveis, denunciaram logo que algo estava errado. Marina era cega. Desde o primeiro dia. Sua mãe, Clara, segurou aquele pequeno corpo contra o peito e chorou. Mas não foi de tristeza. Foi de um amor tão puro, tão incondicional, que parecia aquecer até as paredes frias da casa humilde onde viviam. Clara era uma mulher doce, de voz calma e mãos leves. Mesmo cansada do trabalho no campo e das noites em claro cuidando da filha, nunca deixou de sorrir para Marina. Ela ensinava a menina a reconhecer o mundo com os outros sentidos: o cheiro do café fresco, o som dos galos ao amanhecer, a textura dos tecidos, o calor do sol nas bochechas. Você pode não ver com os olhos, minha flor, dizia ela, penteando os cabelos negros da filha, mas enxerga com o coração. E isso é muito mais do que muitos por aí conseguem. Foram poucos anos de paz, e Marina os guardou como o maior tesouro da sua vida. Mas como tudo naquele lugar, a felicidade parecia ter prazo curto. Clara ficou doente. Começou com uma tosse seca, depois febres que não cediam. A vila não tinha médico, e o remédio mais forte era a fé. Mas nem as orações da pequena Marina, murmuradas toda noite entre lágrimas, foram suficientes para salvar sua mãe. Clara morreu numa manhã nublada, sem despedidas, apenas com o último sussurro de uma canção de ninar que cantava para a filha. Marina tinha apenas 5 anos. O pai, Antônio, nunca foi um homem fácil. Mas, com Clara viva, ele ainda mantinha um certo limite. Trabalhava quando queria, bebia escondido, e às vezes desaparecia por dias. No fundo, Clara era seu alicerce. Quando ela se foi, tudo desmoronou. Antônio mergulhou de vez na bebida. Começou a vender tudo que tinham, primeiro o rádio, depois os móveis, até mesmo as galinhas do quintal. Marina cresceu ouvindo garrafas rolando pelo chão, palavrões grunhidos no escuro e portas batendo. As mãos que antes a seguravam com cuidado agora a empurravam com raiva. A casa virou um lugar sombrio, onde a menina cega aprendia a se mover entre os perigos e os silêncios carregados de tensão. Mesmo assim, ela cantava. Cantava baixinho, para si mesma, como a mãe fazia. Inventava melodias simples, sem saber que sua voz era bonita, quase hipnotizante. Aquilo era seu refúgio, sua única forma de escapar. A vila inteira sabia do que acontecia. Mas ninguém queria se meter. Afinal, todos ali tinham seus próprios problemas. E Marina era apenas mais uma tragédia anunciada. Alguns sentiam pena, outros, desprezo. A maioria, indiferença. Aos 12 anos, Marina já fazia tudo sozinha. Cozinhava, limpava, buscava água com um balde preso a uma corda que aprendia a usar pelo som. O pai, cada vez mais ausente, agora vivia cercado de dívidas e de bêbados como ele. A raiva dele crescia como um monstro. Às vezes, ele a culpava pela morte de Clara. Foi por sua causa que ela morreu. Gritava, cambaleando. Tava cansada de cuidar de você, dessa sua maldita cegueira. Marina chorava em silêncio, encolhida num canto, sem saber se o que mais doía era a ausência da mãe ou a presença daquele homem quebrado. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela tarde abafada de verão, a casa parecia mais sufocante do que nunca. O cheiro de álcool, suor e cigarro impregnava as paredes. Antônio entrou chutando a porta, sujo, o rosto vermelho e os olhos injetados. Trazia consigo um papel amassado e um sorriso torto de desespero. "Chega!" gritou. "Não vou mais sustentar inútil. Vou resolver isso agora." Marina, sentada no chão com o velho violão que herdara da mãe, estremeceu. "Pai, por favor", sussurrou, tentando adivinhar onde ele estava pelo som de seus passos. Ele avançou até ela e agarrou seu braço com força. A dor a fez soltar o violão, que caiu com um estrondo seco. "Não me chama de pai", vociferou. "Você vai pagar minhas dívidas. Vou te vender."
Ela tentou se soltar, mas ele era mais forte. Vender? Como assim? Murmurou, em pânico. Na cidade. Leilão. Tem homem que paga bem por menina nova. Ainda mais cega e virgem. Aquelas palavras foram como punhais. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo não podia estar acontecendo. Mas, na vida dela, os pesadelos costumavam ser bem reais. No dia seguinte, ele a levou até a vila vizinha, numa carroça velha puxada por um burro cansado. Ela tremia. As mãos apertadas no colo, o rosto voltado para o vento, tentando entender onde estava pelos sons ao redor. Quando chegaram, ele a empurrou para fora da carroça. O lugar era uma praça de chão batido, com uma pequena plataforma de madeira no centro, cercada por homens que falavam alto, riam e cuspiam no chão. Marina sentiu os olhares pesados sobre ela. Antônio subiu na plataforma, puxando-a como se fosse um objeto. "Olhem só o que eu trago!" gritou, com a voz embriagada. Uma garota jovem, cega, virgem, perfeita para quem quiser. Alguns riram. Outros lançaram comentários nojentos. Marina sentiu a vergonha queimar sua pele. "Comecem as ofertas", continuou ele, impaciente. Foi quando, do fundo da praça, o som de cascos ecoou no chão duro. Um cavalo negro surgiu, cavalgado por um homem solitário. Seu rosto era como pedra, seco, impassível, marcado pelo sol e pelo tempo. Os olhos, escondidos sob o chapéu, pareciam enxergar mais do que qualquer outro ali. Era um fazendeiro pobre, mas ninguém se atrevia a rir dele. Ele carregava uma autoridade silenciosa, uma força que não precisava de palavras. Antônio notou e gritou para chamar a atenção. "Ei, você aí!" "Sim, o fazendeiro. Quer comprar uma menina? Cega, mas dócil e boa para trabalhar." O homem desceu do cavalo com calma, caminhou até a plataforma e olhou de cima a baixo para Marina. "Quanto quer por ela?" perguntou, com voz grave. Antônio sorriu maliciosamente. "2 moedas de prata e você a leva. E vai pagar todas as minhas dívidas." O fazendeiro olhou para Marina, que tremia, e algo mudou no seu olhar. "Eu compro", disse, firme. Antônio nem esperou a resposta e empurrou Marina na direção do homem, virando as costas e sumindo na multidão. Marina sentiu as mãos ásperas do fazendeiro segurando seu braço, e pela primeira vez, não houve medo. Apenas um estranho conforto. O fazendeiro segurou firme o braço de Marina, que tremia de medo e insegurança. Com cuidado, a ajudou a subir no cavalo ao seu lado. "Segure firme", disse ele, com voz grave, mas calma. Marina apertou a crina do animal, tentando controlar o coração que batia acelerado. O cavalo avançou pelo caminho de terra, deixando para trás o burburinho do leilão e levando-os para o silêncio do campo. Após alguns minutos de viagem, ele olhou para ela, cortando o silêncio pesado. "Qual é o seu nome?" perguntou, a voz firme, porém curiosa. Marina hesitou, a voz fraca. "Marina. E o seu?" Ele desviou o olhar, coçando a barba por fazer. "Chamam-me João." Marina repetiu devagar. "João." Aquela palavra soou estranha, mas havia uma segurança nela que ela nunca tinha ouvido antes. O caminho seguia tranquilo, o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja. "Marina", ele continuou, olhando para o horizonte, "aqui, na minha fazenda, você vai encontrar algo que nunca teve: paz." Ela respirou fundo, tentando acreditar naquela promessa. "Espero que sim", sussurrou. O cavalo trotava devagar pelo caminho cercado de campos verdes, e um aroma fresco de grama molhada invadiu as narinas de Marina. Ela fechou os olhos, tentando absorver aquele cheiro pela primeira vez, um cheiro que nunca conhecera, tão puro e livre. Quando chegaram à pequena fazenda, João desmontou com cuidado e desceu para ajudar Marina. "Deixa que eu te ajudo", falou baixinho, pegando-a delicadamente pelos braços. Ele sentiu o corpo frágil dela, a tensão nos seus músculos, e com mãos firmes, mas gentis, assegurou para que ela não perdesse o equilíbrio. "Você está segura aqui", garantiu ele. Marina estremeceu ao sentir o toque dele, diferente do que estava acostumada, um misto de firmeza e carinho. João guiou-a com cuidado, descrevendo cada detalhe para que ela pudesse imaginar o que não via. "Aqui à sua esquerda tem o pomar, com macieiras e pereiras." Ele falava devagar, olhando no rosto dela para ver se ela acompanhava. "E do outro lado, o celeiro, onde guardamos o feno e os animais."
Marina tentava formar imagens na mente, ouvindo cada palavra, sentindo o ar fresco bater no rosto. Sinta o cheiro da grama, disse ele, quase sorrindo. É como o cheiro da liberdade. Ela inspirou profundamente, a boca se abrindo em um leve sorriso, esquecendo por alguns segundos todo o medo que sentia. João continuou, segurando seu braço com cuidado, ajudando-o a caminhar até a porta da casa simples. Agora você vai descansar. Mais tarde eu preparo algo para a gente comer. Amanhã eu te ensino tudo o que precisar. Marina olhou para ele, olhos marejados. Obrigada, João, por me trazer aqui. Ele assentiu, com um leve sorriso. E, por dentro, ele já sentia que aquela menina cega, vendida pelo próprio pai, tinha algo que ia mudar sua vida para sempre. A noite caiu lentamente sobre a pequena fazenda, envolvendo tudo em um manto de tranquilidade. João entrou na cozinha simples, preparando com cuidado uma refeição modesta, mas feita com carinho. O cheiro do pão fresco e da sopa quente preenchia o ar. Quando chamou Marina para a mesa, ela sentiu o calor daquele momento, um gesto simples, mas que para ela significava um mundo novo. Sentaram-se lado a lado, em silêncio, dividindo o jantar. Não havia necessidade de muitas palavras, o silêncio entre eles era confortável, cheio de uma cumplicidade silenciosa. Marina saboreava cada colherada da sopa, sentindo-se acolhida pela primeira vez em muito tempo. No dia seguinte, a luz do sol entrou pelas frestas da janela, aquecendo o quarto simples onde Marina acordava. João já estava no estábulo, cuidando dos animais. O som dos galos cantando misturava-se ao cheiro da terra molhada. Quando ela desceu, a viu vestido com roupa simples, o rosto marcado pelo trabalho duro, mas com um olhar sereno. Como posso ajudar você hoje? Perguntou Marina, determinada a ser útil. João sorriu pela primeira vez. Pode começar me ajudando na horta. Preciso colher alguns legumes para o jantar. Ela seguiu João até a horta, onde as plantas cresciam verdes sob o sol da manhã. Ela sentiu o toque firme, mas gentil, e se apoiou nele, caminhando lentamente ao lado do fazendeiro pelo caminho de terra. O sol brilhava alto, e o cheiro fresco da grama enchia o ar. Quando chegaram à horta, João começou a descrever cada planta, segurando a mão dela para que pudesse sentir a textura das folhas. Aqui está o tomate, ali o cheiro verde, e ali o manjericão, explicou ele, com paciência. Marina, mesmo cega, sentia a textura das folhas, o cheiro da terra fresca e a brisa suave no rosto. Vou te ensinar a reconhecer cada planta, disse João, segurando sua mão para guiá-la. João conduzia Marina com cuidado entre as fileiras da horta. Ele segurava firme o braço dela, garantindo que não tropeçasse nas pedras ou raízes expostas no chão. Aqui, sente a folha do tomateiro, ele falou, passando sua mão junto à dela. É rugosa e quente por causa do sol. Marina estendia os dedos, tentando memorizar cada textura, cada detalhe que João descrevia. E esse cheiro é do manjericão, ele continuou, aproximando a planta do rosto dela. Forte e fresco. Ela respirou fundo, tentando se conectar com aquele mundo novo, tão cheio de vida, tão diferente da escuridão que sempre a acompanhou. Com a ajuda de João, aprendeu a colher os legumes com cuidado, para não danificar as plantas. Enquanto trabalhavam lado a lado, o silêncio entre eles não era vazio, era cheio de respeito, atenção e uma sutil ternura que crescia a cada gesto. À medida que os dias passavam, Marina se tornava indispensável para João, que sentia no peito um calor que há muito não conhecia. Ela, por sua vez, descobria que aquela rotina simples lhe dava forças para sonhar, um sonho onde o amor e a esperança floresciam no coração de uma fazenda modesta. Desde que Marina chegou àquela pequena fazenda, a rotina de João começou a mudar. Ele, um homem acostumado a viver na solidão entre plantações, com o rosto marcado pelo sol e o corpo calejado pelo trabalho duro, viu seu mundo ganhar uma luz diferente. Ela não podia ver, mas cada movimento seu era um ato de coragem e delicadeza que comoviam o fazendeiro. Marina caminhava com passos lentos, mas decididos, explorando o espaço ao seu redor com as mãos. Tocava as folhas das plantas da horta, sentia o relevo da madeira da casa simples, os botões e rendas do vestido que usava, como quem tenta decifrar um livro misterioso. O som das folhas sendo levemente tocadas, o farfalhar do vento nas árvores, o cantar dos pássaros, tudo isso criava uma sinfonia silenciosa, uma linguagem que só ela parecia compreender. João observava esses momentos com um misto de admiração e preocupação. Sabia que Marina enfrentava dificuldades que ele nem poderia imaginar, mas via nela uma força em comum. E, com o tempo, percebeu que poderia fazer algo para facilitar a vida dela naquela nova realidade.
Foi então que, numa manhã de sábado, enquanto a fazenda despertava lentamente ao som dos galos e do vento passando pelos campos, João decidiu se dedicar a um projeto especial. Ele iria construir uma bengala para ajudar Marina a andar, algo que lhe desse mais segurança e autonomia. Sabia que a vida no campo não era fácil para ninguém, e para Marina, sem a visão, seria ainda mais árdua. Durante 2 dias inteiros, João trabalhou com afinco. Escolheu a melhor madeira disponível, forte, mas leve. Lixou cada pedaço com cuidado, moldando a bengala para que encaixasse perfeitamente em sua mão. Não era um presente qualquer, era um símbolo de seu desejo genuíno de cuidar dela, de estar ali para protegê-la e facilitar seu caminho. Na manhã do 3º dia, o sol ainda se espreguiçava no horizonte quando João chamou Marina para o café. "Marina, vem cá. Tenho algo para você", falou, com um sorriso tímido, pouco acostumada a demonstrar sentimentos. Ela sentiu o chamado e se aproximou, a pele sentindo o frescor da brisa matinal. João estendeu a bengala cuidadosamente, para que ela pudesse tocá-la. "O que é isso?", perguntou Marina, curiosa. "É uma bengala que eu fiz para você", respondeu ele, a voz carregada de emoção. "Vai ajudar você a andar melhor, com mais segurança." Marina passou as mãos pela superfície da madeira, sentindo cada curva, cada acabamento feito à mão. "É linda", murmurou, emocionada. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, molhando as mãos que seguravam o presente. "João, eu não sei o que dizer, isso significa muito para mim", disse ela, com a voz embargada. Ele se aproximou e gentilmente ajudou-a a segurar a bengala, ajustando com cuidado. "Agora, quero que você tente andar com ela", pediu, incentivando. Marina deu os primeiros passos com a ajuda da bengala, vacilando um pouco, mas logo ganhando confiança. "Estou conseguindo", exclamou, o sorriso iluminando seu rosto. João sentiu um calor no peito que nunca antes experimentara. Aquele simples gesto de carinho estava mudando não só a vida dela, mas a dele também. O silêncio da cozinha da fazenda era preenchido pelo som dos passos firmes de Marina e o sussurrar do vento lá fora. O café esfriava na mesa, mas ninguém parecia notar. Eles estavam presentes um para o outro, compartilhando algo que palavras não poderiam descrever. Durante os dias que se seguiram, João continuou a ensinar Marina a usar a bengala, guiando-a pacientemente pelos caminhos da fazenda, mostrando as plantas, contando histórias dos lugares que agora eram seu lar. Ela, por sua vez, respondia com gratidão e determinação, cada dia mais adaptada à nova vida que se desenhava diante dela. O amor entre eles crescia lentamente, como uma planta que precisa de cuidado e tempo para florescer, alimentado por gestos simples, olhares atentos e a cumplicidade que se formava naqueles dias de trabalho e aprendizado. O sol brilhava forte naquela manhã quando João decidiu levar Marina para a cidade. João ajeitou o chapéu, olhando para Marina com um sorriso tranquilo, tentando aliviar a tensão que ainda pairava no ar. "Marina, hoje eu vou te levar comigo até a feira da cidade", disse ele, firme, mas com uma voz doce. "Quero que você veja como é o lugar, sinta os cheiros, as cores e, se quiser, pode me ajudar com as compras." Marina apertou a bengala contra o corpo, insegura, mas um brilho tímido de curiosidade apareceu nos olhos. "Eu nunca estive na feira", ela falou baixinho, com uma pitada de medo. "Tenho medo do barulho, das pessoas." João sorriu e segurou os braços dela com cuidado, para dar segurança. "Eu vou estar ao seu lado o tempo todo, Marina. Pode confiar em mim. Se algo te assustar, é só me falar que eu vou te proteger." Ela olhou para ele emocionada. O sol brilhava alto, iluminando a pequena feira da cidade com uma luz que parecia excessivamente clara e crua. As barracas coloridas se alinhavam nas ruas de terra batida, oferecendo frutas frescas, verduras, utensílios domésticos e todo tipo de mercadoria. O cheiro forte do café recém-passado misturava-se com o aroma da terra e da madeira envelhecida das bancas. Marina caminhava com cuidado, sentindo o chão irregular sob seus pés descalços, sua bengala deslizando suavemente pela poeira. Ao seu lado, João a guiava com firmeza, mas sem pressa, deixando que ela explorasse o mundo novo ao seu redor. Ela passava a mão sobre as frutas, tocava as texturas das folhas, tentava imaginar as cores e as formas que não podia ver. Cada pequeno som, o tilintar dos sinos, as vozes animadas dos vendedores, era uma nova descoberta. Mas aquela beleza se despedaçou no instante em que vozes baixas e maliciosas começaram a cercá-los. "Olha só quem vem aí! O fazendeiro e a coitadinha cega que ele comprou. Deve ser um peso enorme para ele."
Marina congelou. Seu coração disparou, a bengala pareceu mais pesada em suas mãos. Ela sentiu as lágrimas começarem a arder em seus olhos, não por medo, mas por aquela crueldade que ela nunca esperava ouvir em voz alta, tão próxima. João parou e virou-se lentamente para os homens que murmuravam. Seu olhar endureceu, seus músculos se tensionaram, pronto para qualquer confronto. O que vocês disseram? A voz dele cortou o ar com uma força surpreendente para aquele homem calado e reservado. Nada demais, só uma observação, respondeu um dos homens, tentando disfarçar, mas o medo já era visível em seus olhos. Pois escutem bem, João continuou, a voz firme, quase um aviso, essa menina não é problema para mim. Se alguém aqui pensar que pode falar dela mal na minha frente, vai ter que me encarar. E não sei se vocês querem isso. Um silêncio pesado caiu sobre a feira. As pessoas desviaram os olhares, outras cochichavam, mas ninguém se atreveu a responder. A tensão no ar era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. Marina sentiu seu corpo relaxar um pouco ao lado de João, como se, por um breve instante, tivesse permissão para respirar sem medo. Sentia-se envolta por uma presença firme, segura, mas sem ser opressora. Era uma sensação nova, estranha, como se uma fresta de luz atravessasse a escuridão que a envolvia desde a infância. Pela primeira vez em anos, ela não sentia que precisava se encolher, se calar ou desaparecer. Pela primeira vez, não estava sozinha. As lágrimas escorriam silenciosas pelo seu rosto. Não eram lágrimas de dor, nem de desespero, eram de alívio, de surpresa, de algo parecido com gratidão. Alguém finalmente a defendia. Alguém a via. Não como um peso, não como um estorvo, não como um objeto sujo que devia ser escondido ou descartado, mas como uma pessoa, uma mulher, com alma, com feridas, com valor. João caminhava ao seu lado com passos firmes, a mão apoiada em seu braço, guiando-a com gentileza entre as barracas da feira. Cada gesto dele era respeitoso, sem pressa, sem rudeza. Marina sentia a textura do chão sob seus pés, ouvia o som das conversas animadas, das moedas tilintando, da faca cortando uma melancia suculenta. Aqui tem cheiro de manga madura, sussurrou ela, sorrindo de leve. João olhou para ela com surpresa e encanto. Acertou. É a banca da Dona Ivonete. Ela sempre traz as melhores frutas da região. O riso de uma criança atravessou a rua. Um balido suave de ovelha soou ao longe. Marina parou por um instante, absorvendo tudo com intensidade. É estranho, parece que tudo ficou mais vivo hoje. Talvez seja porque agora você está livre, Marina. Pela primeira vez, de verdade. Respondeu ele, a voz baixa, mas firme. Voltaram para casa no silêncio mais reconfortante que dois estranhos poderiam compartilhar. Era como se não precisassem preencher com palavras o que o coração já começava a entender. A casa simples de João, antes apenas um abrigo físico, agora parecia um refúgio para ela, um lugar onde não era julgada, onde seus passos tateantes encontravam um chão firme. Sentaram-se à mesa da cozinha, a luz dourada do fim de tarde atravessando as frestas da janela, iluminando as partículas de poeira no ar como se fossem pequenos vagalumes dançando. O cheiro de comida simples enchia o ambiente, arroz, feijão fresco e um pedaço de carne assada que João preparara com cuidado. O tilintar dos talheres no prato era o único som no início. Marina mexia o garfo no prato, distraída, os pensamentos vagando longe, ou talvez muito para dentro. Ela ouvia o vento balançando as árvores lá fora, o som de uma galinha ciscando o terreiro, e ao fundo, o galo de um vizinho distante cantando antes da hora. João a observava em silêncio, sem pressa. Não queria invadir, mas queria estar presente. Então perguntou, com doçura e firmeza: "Está tudo bem, Marina?" Ela tentou sorrir, mas o gesto veio frágil, quase dolorido. A garganta apertava como se engolisse pedras. "Sim", respondeu num sussurro, lutando contra a emoção que já se acumulava atrás dos olhos cegos. "Quer dizer, eu não sei." João não disse nada de imediato. Apenas estendeu a mão sobre a mesa e tocou as dela. Suas mãos eram grandes, ásperas, calejadas do trabalho na roça, mas também eram seguras. Aquelas mãos pareciam dizer: "Você pode se apoiar aqui. Você pode falar comigo, Marina. O que está te machucando? Não precisa guardar nada. Não aqui. Não mais." Ela inspirou fundo. Quis resistir, quis esconder, mas já não dava mais. A dor vinha de muito longe e não cabia mais dentro do peito. Eu tenho medo."
A voz dela saiu trêmula, como um galho fino prestes a quebrar. Medo do que o futuro reserva. Medo do que as pessoas vão dizer, do que vão pensar. Meu pai me fez acreditar, desde muito cedo, que eu era só um estorvo. Um erro. Como se minha cegueira fosse um castigo, uma punição divina. Ele me tratava como uma coisa, João. Como uma coisa. Eu era um peso. Um problema. Um fardo. E as lágrimas agora deslizavam com força. Eu não quero ser um fardo para você também. João apertou suas mãos com mais firmeza, como se pudesse transferir um pouco da sua força para ela. Seus olhos, tão acostumados a endurecer, estavam marejados. Havia uma raiva ali, sim, mas era a raiva do injusto, da dor que nunca deveria ter sido infligida a alguém tão doce. Você nunca será um fardo. Nem para mim, nem para ninguém que tenha um mínimo de coração. Disse com firmeza, quase como uma promessa. Você é uma mulher forte, Marina. Sobreviveu ao que muitos não suportariam. E eu? Ele parou por um instante. Respirou fundo. Havia uma barreira dentro dele, uma porta antiga, trancada por vergonha, por medo, por orgulho. Eu também tenho meus próprios fantasmas. Meus próprios pedaços quebrados. Devagar, ele afastou a cadeira e se levantou. O som do arrastar da perna era sutil, mas presente. Ele puxou a barra da calça, revelando a prótese metálica que substituía parte de sua perna direita. Marina estremeceu. Não de medo, mas de comoção. A luz da cozinha refletia na superfície fria do metal, e por um instante, ela teve a sensação de estar diante de uma cicatriz viva. Um acidente, anos atrás. Eu estava em cima de um cavalo, no meio de uma tempestade, tentando levar minha mãe doente até a cidade. O cavalo escorregou numa curva de barro, e caí no desfiladeiro. A perna ficou esmagada. Eles me acharam depois de um dia inteiro de buscas. Consegui sobreviver, mas perdi isso aqui. Ele apontou para a prótese. O silêncio se alongou entre eles, espesso como névoa. Depois disso, ele engoliu seco, me escondi. Me escondi atrás do trabalho, da raiva, da rudeza. Aprendi a fingir que estava tudo bem. E uma das coisas que eu aprendi foi que se eu usasse calça comprida, ninguém precisava saber. Ninguém precisava ver. Ninguém precisava olhar para mim como se eu fosse menos homem. Ele soltou um riso curto, amargo. É engraçado, né? A gente finge tanto, que um dia começa a acreditar também. Marina se levantou com delicadeza, sentindo o chão sob os pés descalços. Foi até ele guiada pela intuição, e pelo som da respiração dele, firme, mesmo quando vacilava. Estendeu a mão e tocou a prótese com cuidado. Depois, passou os dedos pela pele morna da perna intacta. Você é inteiro, João. Inteiro de um jeito que pouca gente é. Ele fechou os olhos por um momento, absorvendo aquele toque como quem recebe um perdão que nunca pediu, mas sempre precisou. E você é a primeira pessoa, disse ele, com a voz baixa, quase embargada, que diz isso olhando para mim. Mesmo sem enxergar. Marina sorriu, e esse sorriso não era frágil. Era inteiro. Sincero. Forte. Eu vejo com o coração, João. E o seu coração é bonito. Mesmo quando tenta esconder. João sorriu de volta, e naquele instante, toda a dureza que carregava no rosto se desfez. A expressão dele ficou leve, quase jovem. Ele se aproximou mais, e como quem quer gravar aquele momento na alma, passou a mão com cuidado pelo cabelo dela, colocando uma mecha atrás da orelha. Você é linda, Marina. Linda de um jeito que não se apaga. Nem com o tempo. Nem com a dor. Ela sentiu as lágrimas voltarem, mas não eram de tristeza. Eram de alívio. De libertação. De alguém que, pela primeira vez, se via amada de verdade. Posso te abraçar? Perguntou ele, com uma delicadeza que fez o coração dela disparar. Ela assentiu, e ele a envolveu com os braços. O abraço era firme, seguro, mas também doce, acolhedor. Marina se permitiu afundar nele, encostar a cabeça no peito largo, ouvindo o compasso forte do coração. Ela fechou os olhos por um segundo, absorvendo aquelas palavras. Elas entraram em seu coração como bálsamo, desfazendo anos de dor acumulada. Quando os abriu, encontrou os olhos dele fixos nos seus. João se aproximou devagar, respeitando cada segundo, cada centímetro. Ela sentia a respiração dele, o cheiro da terra, do sabão barato, do suor limpo, e aquilo era mais íntimo que qualquer toque. Então, seus lábios se encontraram.
Foi um beijo tímido no início, como se tateassem um novo mundo. Depois, mais profundo, mais intenso. Um beijo de entrega, de confiança, de descoberta. Um beijo sem pressa, carregado de histórias não contadas, de feridas partilhadas. Quando se afastaram, os olhos de Marina brilhavam. Não apenas pelas lágrimas, mas por algo que ela nunca havia sentido antes: esperança. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, como se temesse que ela desaparecesse. Somos fortes juntos, Marina, disse ele, e suas palavras ecoaram dentro dela como uma canção que a mãe teria cantado se ainda estivesse viva. E nada, absolutamente nada, vai nos derrubar. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o compasso firme do coração. E, naquele instante, soube. O mundo ainda podia ser cruel, as pessoas ainda podiam julgar, e o futuro ainda era incerto. Mas agora, ela tinha com quem enfrentá-lo. Tinha uma voz que a acolhia. Um abraço que não a sufocava. Um amor que enxergava quem ela era, mesmo sem que seus olhos funcionassem. Ela era vista. Ela era amada. Ela, enfim, existia por inteiro. O dia seguinte. O sol começava a nascer por trás das colinas da fazenda, espalhando uma luz dourada que atravessava as janelas da modesta casa onde João e Marina viviam agora. Ela acordou com o som dos pássaros e a sensação do lençol leve sobre o corpo. O cheiro da terra molhada e do mato fresco invadia o quarto pela janela entreaberta. João já estava na cozinha preparando o café da manhã, um ritual simples, mas feito com cuidado para Marina. Ela se levantou lentamente, sentindo o calor daquele novo lar envolver seu corpo. Enquanto caminhava, tocava suavemente nas paredes, no mobiliário rústico, descrevendo para si mesma cada detalhe, absorvendo o ambiente com a calma que ainda precisava conquistar. Na cozinha, João virou-se ao ouvir os passos dela e sorriu. "Bom dia", disse, com aquele jeito bruto, mas carinhoso. "Bom dia", respondeu Marina, sua voz ainda sonolenta, mas firme. Eles tomaram o café em silêncio, um silêncio confortável, cheio de promessas. Mais tarde, João levou Marina até a horta. Com sua mão forte segurando o braço dela, guiou seus passos até os canteiros, descrevendo com cuidado cada planta, cada flor, cada cheiro que o vento carregava. Passaram o dia inteiro trabalhando lado a lado na terra fértil, o sol brilhando sobre eles, e a presença um do outro tornando o trabalho pesado mais leve. Os meses que se seguiram foram marcados por pequenas descobertas, gestos sutis e uma crescente intimidade entre Marina e João. Cada amanhecer trazia uma nova oportunidade para que eles se conhecessem melhor, não apenas pela superfície, mas no âmago de suas almas feridas. Marina, que antes se escondia atrás de uma armadura feita de silêncio e medo, aos poucos aprendeu a confiar naquele homem simples, porém cheio de força. Ela descobriu que podia falar seus medos mais profundos, suas inseguranças e seus sonhos, e ser ouvida sem julgamentos. João escutava com atenção, muitas vezes em silêncio, mas sempre presente, dando-lhe o espaço para crescer. O dia do casamento chegou como um sopro de esperança, colorindo a pequena fazenda com a promessa de um novo começo. O céu, azul e claro, parecia abençoar aquela união simples, mas carregada de amor e superação. Marina estava deslumbrante em um vestido feito de delicadeza simples, costurado à mão por vizinhas que haviam acompanhado sua jornada desde o início. Seus olhos brilhavam mais que qualquer joia, refletindo a felicidade de quem, finalmente, encontrava um lar no coração de alguém. João, vestido com sua camisa rústica, mas limpa, esperava ao lado do altar improvisado, um sorriso tímido e sincero iluminando seu rosto marcado pela vida dura no campo. Convidados da comunidade, vizinhos e poucos amigos observavam emocionados, sabendo das batalhas que aquela jovem mulher havia enfrentado, e do homem que, com paciência e coragem, a havia acolhido. No momento em que Marina apareceu, João estendeu a mão para ajudá-la a caminhar até ele. O chão de terra batida parecia brilhar sob seus passos firmes, guiados pelo amor que os unia. Mas então, um movimento chamou a atenção de todos. Um homem, cambaleando, aproximou-se da cerimônia. Era o pai de Marina, com olhos vermelhos, semblante abatido, mas um olhar carregado de arrependimento. "Marina", ele chamou, a voz trêmula, carregada de emoção que parecia vir de um lugar profundo e dolorido. Eu não mereço seu perdão, mas preciso pedir desculpas. Por tudo. Por ter te vendido, por ter te feito sofrer." Um silêncio pesado caiu sobre a multidão. Marina parou, surpresa e com o coração apertado. João apertou sua mão com força, transmitindo apoio. O homem engoliu a vergonha, mas prosseguiu, com uma sinceridade nua e crua. "Eu me libertei do álcool.
Há algumas semanas, comecei um tratamento. Quero ser um homem melhor. Quero ser seu pai novamente, se você me permitir. Marina sentiu as lágrimas brotarem, não mais de medo ou tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava dor, esperança e perdão. Pai, ela sussurrou, a voz embargada, mas cheia de força. Eu não esqueço o que aconteceu, mas também não quero carregar esse rancor para sempre. Quero acreditar que podemos recomeçar, de verdade. Eu sei, filha. Eu sei que te fiz sofrer. E eu não fui homem suficiente para cuidar de você, para te proteger do que vinha em mim. Sua voz falhou, cheia de arrependimento. Eu errei feio, Marina. E não tenho desculpas. Marina segurou o braço dele, com ternura. Eu sempre quis que você estivesse presente. Que fosse meu pai de verdade. Mas hoje, eu quero acreditar que você pode mudar. O pai olhou para João, que estava ao lado, e então virou o rosto para a filha novamente. João, disse com sinceridade, eu não tenho palavras para agradecer tudo o que você fez por ela. Por ter cuidado da minha filha, por ter dado a ela amor e segurança quando eu não pude. Você foi o homem que eu nunca consegui ser. João desviou o olhar, envergonhado, mas profundamente tocado. Eu só fiz o que achei certo. Ela merece o melhor. Marina sorriu, sentindo o peso do passado se dissolver um pouco, dando espaço para um futuro de esperança. Eu vou lutar para ser o pai que você merece. Obrigado, filha. E obrigado, João, por me dar essa chance. Eles se abraçaram, e naquele abraço estava selado o começo de uma nova história para aquela família, marcada pela dor, sim, mas também pelo perdão e pelo amor renascido. João sorriu para ela, com o orgulho silencioso de quem viu aquela menina renascer das cinzas. E então, juntos, sob o céu azul daquela tarde abençoada, Marina e João trocaram votos que prometiam amor, respeito e parceria para todos os dias de suas vidas. O pai dela ficou ali, discreto, uma sombra que aos poucos se tornava luz, um símbolo de que até as feridas mais profundas podem começar a cicatrizar, com coragem, arrependimento e amor. Enquanto os primeiros sons da música de viola ecoavam pelo campo, Marina e João selaram seu compromisso com um beijo cheio de promessas, prontos para construir uma nova história, uma história de superação, perdão e um amor que vencera todas as adversidades. Os meses que se seguiram ao casamento foram um verdadeiro recomeço para Marina, João e até para seu pai. A fazenda, que antes era apenas um lugar simples, tornou-se palco da construção de uma família marcada pela força do amor e pelo poder da transformação. Marina, que um dia foi vendida e rejeitada, agora caminhava ao lado do homem que a amava de verdade. João, com sua bengala sempre ao alcance, mostrava a cada dia que as cicatrizes do passado não determinam o futuro. Era um domingo ensolarado quando todos se reuniram na pequena capela da comunidade para celebrar o batizado da primeira filha do casal, um símbolo vivo da esperança que havia renascido de tantas dores passadas. A pequena Ana Clara dormia tranquila no colo da mãe, com um vestido branco bordado à mão pela Marina, enquanto os sinos antigos da capela soavam com alegria e reverência. Os bancos estavam todos ocupados, vizinhos, antigos conhecidos, pessoas da cidade vizinha e até gente que conhecia Marina apenas de ouvir falar de sua história. Havia ali uma atmosfera de ternura, como se cada alma presente entendesse que estava testemunhando algo sagrado. O pai de Marina estava ali também. Um homem mudado. Silencioso, sim, mas com os olhos marejados a cada olhar que lançava para a filha e a neta. Meses antes, após anos mergulhado no alcoolismo e no rancor, ele havia tomado uma decisão. Procurou ajuda, começou a frequentar reuniões, buscou apoio nos vizinhos e na fé. E, mais do que isso, foi até Marina com a alma desnuda e os olhos vermelhos de arrependimento. Durante a cerimônia, Marina lançou um olhar cheio de gratidão para João, que retribuiu com um sorriso terno e seguro. Eles sabiam que o caminho não seria sempre fácil, a vida nunca deixaria de testar sua fé e resiliência, mas agora estavam juntos. E isso fazia toda a diferença. A fazenda, o lar que João havia construído com suas próprias mãos, agora abrigava não apenas plantações, mas sonhos, esperança e um amor que nenhum obstáculo poderia apagar. Depois da missa, enquanto as crianças corriam pelo pátio da capela e os adultos se serviam dos quitutes trazidos pelos vizinhos, Marina ficou sentada à sombra de uma árvore antiga. Ana Clara dormia em seu colo. João estava ao lado, de mãos dadas com ela, enquanto conversavam baixinho sobre o futuro. Às vezes eu penso, disse Marina, com a voz suave, se a mãe teria orgulho de mim. Se ela me veria agora, sentada aqui, com minha filha no colo, minha vida recomeçando. João apertou sua mão, firme. Ela veria a mulher mais forte que eu já conheci.
Veria sua filha transformando o mundo. Marina sorriu, tímida. Mas por dentro, aquela frase a alimentava como um alimento sagrado. E João não estava exagerando. Meses antes do nascimento da filha, Marina havia tido uma ideia. Algo que a acompanhava desde a infância, desde os dias escuros em que se sentia esquecida pelo mundo. Ela reuniu coragem e começou a colocar o plano em prática. Criou uma ONG, Olhar do Coração, uma organização voltada para o apoio a pessoas cegas e com baixa visão em áreas rurais. A ideia era simples, mas poderosa: oferecer cursos, oficinas, apoio emocional e, acima de tudo, dignidade. Ninguém precisa ser invisível, dizia ela, em cada palestra, em cada roda de conversa, em cada reunião comunitária. A cegueira não nos impede de ver o mundo. O preconceito, sim. No início, enfrentou resistência. Teve quem dissesse que era sonhadora demais, quem duvidasse da capacidade dela por causa da deficiência. Mas ela continuou. E João esteve ao seu lado em cada passo. Era ele quem a levava de caminhonete até as comunidades vizinhas, quem ajudava a montar o galpão que servia como sede, quem carregava as caixas de frutas para os eventos, e quem a amparava nos dias em que ela voltava chorando por algum olhar atravessado. Foi ali que nasceu o segundo projeto, uma pequena empresa de venda de frutas, verduras e hortaliças orgânicas. João cedeu uma parte da terra, e juntos começaram a cultivar com técnicas mais sustentáveis, incentivando o consumo saudável e a autonomia dos produtores locais. Mas Marina quis mais. João, disse ela certa noite, quando já estavam deitados, e a filha dormia entre eles. E se contratássemos pessoas cegas para trabalhar com a gente? Para que eles não dependam só de doações? Para que possam ter salário, dignidade, rotina. João virou-se de lado e sorriu no escuro. Passou a mão pelos cabelos dela e sussurrou: "Eu estava esperando você dizer isso." Assim, os alunos da ONG começaram a ser treinados em várias funções: colheita, separação de alimentos, organização de cestas, entrega em pontos da cidade. As atividades foram pensadas com cuidado, respeitando as habilidades e limitações de cada um. Alguns aprenderam a reconhecer os frutos pelo tato e cheiro. Outros se especializaram em vendas por telefone ou internet. A pequena empresa cresceu. As cestas com o selo Colheita do Coração passaram a circular nos comércios locais, e em pouco tempo, o que era apenas um sonho virou referência. "Trabalhar aqui me devolveu a vontade de viver", disse certa vez Maria Elisa, uma senhora cega de nascença que perdeu o marido anos antes. "Agora eu acordo e sei que tem gente me esperando, que eu faço parte de algo." João construía novas estruturas para atender a produção. Marina coordenava com sua escuta aguçada e seu coração imenso. E Ana Clara, a filha deles, crescia nesse ambiente fértil de amor, respeito e inclusão. A ONG ganhou apoio de universidades, voluntários e doações. Começaram a trazer especialistas, fisioterapeutas, psicólogos. Marina começou a dar palestras em outras cidades. Era convidada para programas de rádio, eventos, encontros comunitários. E sempre dizia: "O mundo não precisa ver com os olhos. Precisa aprender a enxergar com a alma." O olhar dela, mesmo sem ver, atravessava as pessoas. Tocava. Transformava. João, por sua vez, tornou-se referência para outros homens da região. Aos poucos, começou a falar publicamente sobre a amputação, a depressão que enfrentou, e sobre como usava a calça por vergonha durante anos. "Eu achava que tinha que esconder quem eu era", dizia ele, numa das rodas de conversa para jovens trabalhadores rurais. "Que ser homem era não demonstrar dor. Mas aprendi com uma mulher cega que a força está justamente em não esconder." E ali, sem heroísmo, sem discursos ensaiados, nascia algo raro, um amor que não parava nos dois. Se multiplicava, tocava vidas, gerava frutos, não só da terra, mas da alma. Era noite de verão quando Marina e João se sentaram na varanda de casa, observando a lua cheia subir no céu. Ana Clara dormia no quarto. A plantação estava silenciosa. A sede da ONG fechada até o dia seguinte. E o mundo parecia respirar em paz. "Você se lembra de quando tudo começou?" perguntou João. "Me lembro do som da sua voz no portão da fazenda", ela disse, sorrindo. "E de como eu achei que você era um homem frio e bruto." "E eu era mesmo", respondeu ele, rindo. "Mas você me amansou." "Não. Você já era doce. Só tinha esquecido como era ser visto com carinho." Eles se entreolharam. Não havia mais medo, nem barreiras. Só amor.
Obrigada por me mostrar que o amor verdadeiro existe, mesmo quando a vida parece cruel, disse ela, com a voz embargada, mas cheia de luz. João a puxou para perto, beijando o alto de sua cabeça com reverência. Eu prometo que, enquanto eu viver, vou cuidar de você como ninguém jamais cuidou. Somos dois corações feridos que encontraram a cura um no outro. E assim, entre sorrisos, lágrimas e promessas silenciosas, a história deles continuava, um conto de amor, redenção, superação e coragem que jamais seria esquecido. Naquela varanda, sob o céu estrelado, João e Marina sabiam que não precisavam de finais felizes perfeitos. Porque o que tinham construído juntos era mais forte que qualquer conto de fadas. Era real. E isso era mais que suficiente.